E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vamos responder as perguntas que vocês mandaram aqui no Café com Fertilidade. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente, manda. E a gente está estimulando também perguntas em áudio. Vou colocar um número aqui para vocês mandarem perguntas em áudios pra gente, tá bom? Porque a gente vai tocar o áudio para depois responder. Eu acho que fica bem mais próximo, acho que fica super interessante. Vamos lá, pessoal. Primeira pergunta de hoje é a seguinte: segundo aborto em 2 anos, o último aborto pós-gravidez anembrionada. Então, só para tentar explicar um pouquinho o que é isso. O aborto é a interrupção da gestação até 20 semanas de gestação. A gente chama de aborto tardio e precoce até 12 semanas de gestação. Então, as primeiras 12 semanas, se você perdeu a gestação, é um aborto precoce. Se você perdeu de 12 a 20 semanas, é um aborto tardio. A segunda coisa é que ela teve uma gravidez anembrionada. O que é isso, pessoal? Uma gestação anembrionada é uma gestação que não formou embrião. Na verdade, formou, a gente sabe que o embrião ali, quando você transfere embrião, né, a paciente quando engravida, ela já tem um embrião, mas basicamente a gestação anembrionada são as gestações que você não consegue ver o embrião no ultrassom. Então essa é a definição obstétrica de interromper a gestação quando não se forma embrião. E ela falou que ela tem 39 anos. Então, só para resumir, ela tem 39 anos, já teve 2 abortamentos, e ela disse que a trombose está descartada. O que fazer? Alguma dica? Legal, pessoal, a pergunta é bem boa, porque grande parte das pessoas que mandam dúvidas aqui pra gente, a gente sabe que está passando por isso, e já colheram algumas informações, isso é muito interessante. Quando ela fala trombose descartada, existe um grupo de doenças, pessoal, chamadas de trombofilias. Filia de ser amigo, né, de trombose, ou seja, são doenças que facilitam ter trombose. O que é a trombose? É quando um vaso sanguíneo ele entope, né, normalmente uma veia, não uma artéria. Existe trombose arterial também, mas normalmente as tromboses são venosas. Então, quando você tem essas doenças, você tem facilidade de ter trombose, de ter esses problemas. E esse tipo de doença causa abortamento. Então, ela está querendo dizer pra gente que, olha, eu já pesquisei as trombofilias, né, as 16 trombofilias ali, e não tenho nenhuma dessas doenças. Então você vê que a paciente realmente conhece um pouco das coisas e ela quer alguma dica. Pessoal, a primeira dica é abortamentos, as causas de abortamento, as principais causas de abortamento são abortos inevitáveis, que estão ligados às alterações genéticas do embrião. E aí não tem dica nenhuma, né? Quando o embrião tem um problema genético, a gestação não vai em frente. Não tem o que fazer, realmente ele não vai em frente. Agora, existe um grupo de doenças chamadas de abortos evitáveis. E um deles é o cariótipo. Então, uma primeira dica aqui é realmente continuar pesquisando causas de abortamento, como cariótipo, por exemplo, porque você caiu ali dentro do grupo de aborto habitual, e você tem 39 anos de idade, né? A literatura médica está mudando um pouco, porque a gente sempre pesquisava abortamento depois da terceira perda, mas como as pacientes estão engravidando mais para frente, a gente está revendo isso na literatura médica quando começar a pesquisar, mas de qualquer forma você já merece ali pelo menos algumas pesquisas porque que você está abortando. A última dica é realmente engravidar novamente, porque se você tiver todos esses exames normais, você tem chance de engravidar, tá bom? Legal, vamos para a próxima pergunta de hoje, que é a seguinte: útero bicorno sempre precisa de circlagem? Legal, pessoal. A primeira resposta é não, né? O útero bicorno não precisa de circlagem o tempo inteiro, mas eu queria fazer uma pausa para falar o que são essas duas coisas, o útero bicorno e a circlagem. A primeira coisa é a circlagem. O que é a circlagem? Circlagem é uma cirurgia, é um procedimento onde a gente dá um ponto no colo do útero. É um ponto em forma ali para fechar o colo, em forma de bainha, que a gente fala. A técnica chama McDonald. A gente dá um ponto acompanhando o colo. Quando a gente fecha o ponto, a gente fecha o colo. Então é uma cirurgia para manter o colo do útero fechado, tá bom? Essa é a cirurgia de cerclagem ou cerclagem uterina. E o útero bicorno é um problema de uma malformação do útero. O útero ele é formado por 2 ductos, a gente chama ductos de Miller, e o útero bicorno, na verdade, é um problema de uma malformação uterina desses 2 ductos que não se fundiram adequadamente. É como se a paciente formasse 2 úteros ou um útero com 2 cornos, 2 lados. Agora, a malformação uterina do útero bicorno não necessariamente tem a insuficiência do colo para fazer cerclagem. Então, essa pergunta realmente não é verdadeira, né? O útero bicorno não precisa fazer cerclagem obrigatoriamente. Beleza? A última pergunta de hoje é uma pergunta um pouco mais polêmica. A gente recebeu uma pergunta, eu também gosto dessas perguntas, que são perguntas que as pacientes às vezes
fazem porque sentiram isso, e eu achei muito legal a gente responder aqui. Vocês já vão entender o que é essa pergunta polêmica. Doutor, é normal desconfiar do médico? E ela interroga. Sentir que sou apenas dinheiro? Interroga de novo. Só dão o orçamento se pagar a consulta. Pessoal, essa pergunta eu acho super legal, porque é uma das coisas que eu converso muito com as pessoas aqui do consultório, da clínica, com os médicos, e eu também penso bastante nisso. O médico, ele faz uma profissão que lida com a saúde das pessoas. Então, o médico, ele tem que ter uma sensibilidade, ele tem que ser humanista, ele tem que atender as pacientes sem pensar realmente diretamente no dinheiro. De novo, eu sou médico, é claro que os médicos também precisam ter um retorno financeiro do trabalho deles, mas quando o médico tem muito essa ação de cobrar tudo, ou cobrar muito, realmente isso causa um desconforto nas pacientes. Então, é normal desconfiar do médico? O primeiro ponto, assim, não é normal. Na maioria das vezes, se você pegar 10 médicos que vocês foram, na maioria das vezes o médico nem fala sobre dinheiro, ele fala sobre doença, ele fala sobre saúde, ele olha seus exames, e ele terceiriza essa parte de dinheiro para outra pessoa falar. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Então não é normal, não é comum você desconfiar do médico. Então quando você desconfia é que talvez seja verdade. Você só precisa entender em que situação que foi. A segunda coisa é sentir que sou apenas dinheiro. Então acho que está ligado na primeira coisa, né? A desconfiança dela na verdade não foi da parte técnica. Foi interessante ela falar isso, porque você também pode desconfiar da parte técnica. Eu fui no médico, achei que ele não sabia o que ele estava falando, achei que ele não conhecia a minha doença, achei que ele foi procurar no Google as informações ali que ele queria me falar. Então, aqui ela não trouxe essa informação técnica, ela realmente falou um pouco mais sobre dinheiro. Então, é normal falar só sobre dinheiro? Pensar que o médico quer só sobre dinheiro? E aí, acho que eu queria falar um segundo ponto da moeda sobre só dão orçamento se pagar em consulta. Esse acho que foi o único ponto que eu não concordei com a pergunta, porque a gente recebe muita ligação pedindo orçamento de tratamento, só que o médico não consegue saber qual que é o tratamento ideal para a paciente, se a paciente não passa em consulta médica. Eu também entendo que provavelmente ela já passou em outro médico, ela já sabe o tratamento que ela tem que fazer, mas o médico realmente, as clínicas normalmente não passam orçamento sem que a paciente visite a clínica e veja o médico. E aí que tem um outro ponto que é um ponto mais psicológico do médico e da clínica, que o médico sabe que se ele atende bem as pacientes, e imagina que ele tem o mesmo preço de outra clínica, mas se a paciente foi num tratamento e foi bem atendida, o médico atendeu ela bem, tecnicamente ele demonstrou que ele sabia o que ele estava falando, e aí depois você passou um orçamento com o mesmo valor, a chance da paciente ser bem atendida e fazer na sua clínica é muito maior. Então eu vou te falar que esse é o último ponto, eu concordei, assim, não é uma praxe você passar um orçamento para alguma paciente, sem a paciente visitar o médico, sem, infelizmente, a paciente fazer parte do processo ali e saber se gostou, se não gostou. E para terminar esse assunto polêmico, eu não acho que a paciente decide só o tratamento dela pelo orçamento. Eu vejo algumas vezes orçamentos mais baratos até, que às vezes com o nosso, um pouco mais barato, mas o nosso atendimento é tão personalizado e é tão bom, a gente gosta tanto do nosso atendimento, que a paciente acaba fazendo o tratamento com a gente e aumenta as chances de engravidar. Tá bom? Essa era a minha opinião sobre essa pergunta polêmica. Pessoal, se você não concordou comigo, escreve aqui embaixo. O YouTube até gosta mais quando você não concorda, quando você vem aqui e discute com a gente. A gente tá super aberto, o canal é para isso mesmo. Inclusive tem alguns médicos que querem comentar nos vídeos de outros lugares. Por favor, gente, comenta. Se quiser gravar um vídeo também falando que você não concordou com alguma pergunta, com alguma resposta, grava, manda pra gente, a gente discute. Eu acho que a rede social realmente é um espaço para as pessoas concordarem, discordarem, e isso cria até mais engajamento. Não esquece de dar um like aí pra gente, pessoal, se inscrever no canal se você está gostando do conteúdo, e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!